passou a infância em Ribeirão Preto, perdeu os pais aos 17 anos para a leucemia, sempre sonhou em ser radialista, tendo como pai o principal alicerce para esse sonho, é Romeiro de Aparecida, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi muito amigo do meu marido, inclusive. Hoje vamos conversar com Pedro Augusto, radialista. Hortência! Tudo bom? Tudo bem? Olha, eu vou te falar que eu li a sua história quando eu recebi, né, o convite para te entrevistar, e eu achei muito interessante toda a história lá de você ter um sonho desde criança e seu pai te incentivar, uma história muito bonita. É verdade, olha, tudo começou em Ribeirão Preto, né, onde eu nasci, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma cidade conhecida como a terra do café na época, né? Conhecida também como a Califórnia brasileira, é uma cidade muito rica. O interior de São Paulo é riquíssimo. Eu costumo dizer que se parar São Paulo, para o Brasil. 30% do PIB, né? Quase 40%. Às vezes chega a 40%. Exatamente. Então, meus irmãos eram na época já voltados para gráficas, né? Já tinha um destino traçado, que seria o ramo gráfico. E eu sou o caçula da família, de 6 irmãos, eu sou o 7º caçula da família, e já fui crescendo com essa coisa de amar o rádio. Eu sou um cara apaixonado pelo rádio, desde pequenininho. Como surgiu esse amor pelo rádio? Como que você falou, não, eu quero ser radialista? Foi um sonho, assim, aquela coisa que você viu e falou, eu quero ser. Isso é uma história antiga pra caramba. Na época, a gente morava na Fazenda Santa Teresa, a 30 quilômetros de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto, e ali eu vi aqueles rádios antigos, que mais pareciam uma igrejinha, uma miniatura de uma igrejinha, né? Que eram enormes os rádios antigamente, né? E eu queria estar ali dentro. De alguma forma, eu tenho que estar dentro do rádio. Eu quero fazer rádio, né? E você escutava as pessoas falando ali, queria fazer parte de tudo aquilo. Entendi. Eu imaginava que eles estivessem ali dentro do rádio. E nessa época não tinha TV, era só rádio. Exatamente. Eu falei, poxa, mas eles estão dentro do rádio. Eu também quero entrar dentro. Eu quero ir para dentro do rádio, certo? Aí eu peguei aquela latinha de massa de tomate Eti, fiz um buraquinho embaixo, coloquei um barbantinho, e eu saía entrevistando as pessoas na colônia, né? Como se eu estivesse fazendo rádio. Olha, o que você acha da fazenda e tudo mais. E aquelas senhoras, sai pra lá, moleque, não enche a paciência, e não sei o quê. Né? A mãe lavando a roupa, né? No tanque, aquele tanque enorme. Você querendo entrevistar com o seu brinquedo. Eu com aquela coisa de, né, querer ser radialista. É isso aí. Aí o tempo foi passando, se eu for contar essa história toda aqui... E teve uma parte dessa história muito interessante, que o seu pai montou um estúdiozinho de brinquedo com peças, que ele era torneiro mecânico, não é isso? Meu pai era mecânico de automóveis ou era mecânico de ele era um máquinas? senhor mecânico, ele era um cara, assim, sensacional em tudo que ele fazia em relação à profissão dele. Era um cara muito procurado, sabe? Não só para automóveis, mas caminhões, principalmente, que ele cuidava dos caminhões, tratores da fazenda. E eu com aquela vontade de fazer rádio e tudo mais, e meu pai não sabia como era um estúdio de rádio. Então ele teve essa coisa de ir até a cidade, 30 quilômetros da fazenda, e me levou no carrinho, numa charrete, né? E me lembro como se fosse hoje, a gente tinha que passar uma mata enorme até chegar à fazenda, até chegar à cidade, e lá nós fomos no estúdio de rádio, a PRA7 de Ribeirão Preto, onde vários astros da televisão brasileira, como Lima Duarte, Paulo Goulart, Moacir Franco, grandes nomes da televisão brasileira, da música popular brasileira, como Moacir Franco, passaram pela PRA7 de Ribeirão Preto. E eu fui conhecer os estúdios e fiquei assim encantado. Eu falei, uma criança do interior conhecer um estúdio de rádio naquela época. Os olhos brilhando. Ali eu decidi o que eu queria da minha vida: fazer rádio, né? Eu tenho que estar aqui amanhã, trabalhando na PRA7 de Ribeirão Preto. E meu pai olhou tudo direitinho, prestou atenção e tudo mais.
e ele montou para mim, com peças de caminhão, um estúdio de rádio dentro da minha casa, no meu quarto, né? E com peças de caminhão, um gravadorzinho que ele comprou para mim, com muita dificuldade, uma vitrolinha, e ele colocou na porta do quarto, assim, no ar. E avisou todo mundo, olha, quem entrar aqui nesse estúdio, ele falou desse jeito, não era quarto não, quem entrar nesse estúdio enquanto o garoto estiver fazendo o programa dele, vai se ver comigo, né? E todo mundo respeitava, os meus irmãos respeitavam. Mas eles falavam, pai, isso é profissão de vagabundo. E a minha mãe, né, incentivando. Não, minha mãe era casca grossa comigo. Não, isso é profissão de vagabundo. Você tem que estudar, vai ser médico, engenheiro, alguma coisa, mas radialista não. Entendeu? Enfim, é isso aí. É uma história muito bonita. E seu pai sempre te incentivou muito, e ele realmente acreditava que você fosse ser radialista, ou ele fazia isso para poder um sonho assim de criança, meio que tornar uma coisa mais lúdica a sua infância? Eu acho que ele sonhou junto comigo, sabe? Uhum. Ele queria tanto a minha alegria, a minha felicidade, a minha vontade de fazer rádio, que ele apostou. Ele apostou em mim. Falou, se você quer isso, nós vamos batalhar e você vai conseguir, né? E aí, os anos foram passando e chegou um tempo, chegou a hora da gente se despedir da fazenda e todo mundo arrumando as malinhas, as coisinhas, e nós fomos morar em Ribeirão Preto. Mas como é que foi essa decisão da sua família de mudar da fazenda para Ribeirão? Ele conseguiu, foi emprego, aumento de salário, mudou o emprego? O que aconteceu assim? Exatamente isso, porque os meus irmãos já estavam ali praticamente adultos. Né? Você era muito mais novo? Eu era garoto ainda, criança. E o caminho era longo até chegar, cada um no seu trabalho, entendeu? Era coisa de... Você tinha que atravessar uma mata toda, entendeu? Entendi. Então, aí para ficar mais perto, né? Mas aí foi morar na cidade. Exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho, porque o seu nome, pra gente contar aqui para as pessoas que vão escutar, assistir depois do programa, o seu nome, Pedro Augusto, ele vem de um padre, não é isso? Olha, a história é a seguinte. A minha mãe, na época, como os pais do meu pai eram italianos, né? E a família foi crescendo de tal forma que não tinha limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí minha mãe engravidou do 7º filho. E os pais do meu pai eram italianos. Falou, olha, já está na hora de parar por aí. Não dá mais, né? Insistiram tanto, fazendo a cabeça do meu pai de que minha mãe teria que abortar aquele 7º filho. Porque eles diziam, vai morrer de fome, vai morrer. Não tem como, né? Como é que vocês querem ir para... da manhã tem que estar na cidade e tudo mais. Como é que você vai cuidar dessa... E já tinha muitos anos que a sua mãe não tinha filho, né? Porque você tinha bastante diferença de idade do seu último irmão. Exatamente, né? Eu tenho um irmão que está com quase 80 anos, tem 78 anos, né? Então, o que acontece? A minha mãe, ela teve que sair para fazer ela faria tipo um parto, né? Alguma coisa assim. Existia uma parteira na fazenda, na colônia, e minha mãe desceu aquela estradinha de terra, muito triste, chorando demais, que é o que ela contou pra gente, né, que ela não está mais aqui, e ela desceu aquela estrada da fazenda e ela parou na igreja da fazenda, que é a igreja de Santa Teresa, né, que está lá até hoje. A fazenda está se acabando, está indo embora, porque a cidade está crescendo. A cidade está crescendo e a fazenda morrendo. Mas a igrejinha continua lá, né? A igrejinha de Santa Teresa. Então minha mãe entrou na igreja, naquele caminho até chegar à colônia, ela entrou na igreja e começou a chorar. Ela sentou-se ali, a igreja vazia, e ela começou a chorar, e aí apareceu o padre, né? E o padre disse o seguinte, o que está acontecendo, meu Deus do céu? O que houve? E ela contou a história toda. Ela não queria abortar de forma alguma e tal. E o padre falou, é claro que você está cometendo o maior pecado da tua vida, você está tirando uma vida, poxa. E esse filho pode te ajudar amanhã, né, na sua velhice e tudo mais. E, enfim. E aí convenceu ela de não fazer o aborto. Exatamente. Falou, você tem que brigar contra todo mundo lá, com essa história de aborto. E ela criou forças ali, voltou para casa dizendo, olha, não...
eu não vou fazer isso e tudo mais, não vou abortar de forma alguma, é meu filho e tal, né? Já tive 6, por que eu não posso ter mais um, né? Coisa de maluco, imagina nos dias de hoje, 7 filhos, né? Naquela época não era fácil também, né? E aí, resumindo, nasceu o filho. E nesse intervalo todo, minha mãe teve rubéola, geralmente... né? Ela teve rubéola na gravidez. Geralmente a mulher, quando tem rubéola, o filho pode vir com um problema, alguma coisa, né? E... Graças a Deus você nasceu bem, né? Sim, foi um milagre de Deus, né? Aí eu nasci, né? E ficou aquela discussão de que... Qual o nome do garoto, né? Qual o nome que eles dariam para o garoto? Aí meu pai queria colocar meu nome de Joaquim, né? Mas por quê? Não tem motivo? Porque não sei se ele tinha um amigo ou compadre, alguma coisa assim, para homenagear aquele compadre dele. E a minha mãe falou, não, Joaquim não. Os meninos vão chamar de Quinzinho, de Joaquinzinho, e não vai ficar legal, né? E aí ela disse, vai ser Pedro Augusto, entendeu? Pedro Augusto. Mas por que Pedro Augusto? Meu pai ficou intrigado. Mas por quê? Porque é uma homenagem ao padre da fazenda, que era o padre Pedro Augusto. Eu falei, hoje eu ouço, quando minha mãe me contou isso, eu falei, meu Deus do céu, que coisa de maluco. E hoje a gente faz as romarias, né, a Basílica de Aparecida. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas coincidência ou não, né, as romarias que a gente realiza até a Basílica de Aparecida, né, a gente leva a bandeira da Igreja Católica. Nesses anos todos que eu estou no rádio, eu estou há 40 anos. Sua mãe era devota de Aparecida também? Sim. Minha mãe e meu pai, eles saíam de Ribeirão Preto num Fusquinha 65, demorava horas e horas, talvez um dia, para chegar até a Basílica Nacional de Aparecida do Norte. E nessa brincadeira eu estava lá, junto com eles, entendeu? E a Basílica nem era Basílica ainda, era só o início da construção dessa basílica, que hoje é considerada a maior basílica do mundo. É linda, né? Entendeu? O Jorge também era devoto de Aparecida. Que saudade do Jorge, hein? Que saudade do Jorge Pisciani, meu amigo, meu irmão, que Deus o tenha, né? Mas aprendi muito com os ensinamentos dele na época em que nós fomos deputados juntos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Saudade. E essa história do Fusquinha foi uma história quando antes da gente gravar, que eu falei assim, eu não vou contar antes qual foi, mas quando eu li, eu ri, porque eu achei muito bonitinho. Quando você falou que contou pro seu pai que ele te levava, vocês mudaram pra cidade, e aí o seu pai te levava pra escola nesse Fusca. Isso. E aí você pediu um dia pra ele assim, me deixa do lado da escola, não me deixa na frente, não. Exato. E aí ele perguntou, você tá com vergonha de mim? Aí você, não, do carro. Aí ele começou a chorar e você também começou a chorar. Quando eu li isso, eu não conseguia parar de rir. Eu fiquei imaginando os dois chorando dentro do carro. Aí eu achei muito bonitinho, mas aí depois dessa conversa que vocês tiveram, né? Isso. E aí você nunca mais teve vergonha do Fusquinha dele, né? É verdade. Meu pai ele conseguiu comprar na cidade um Fusquinha 65, 1.200, um Fusquinha vermelho. Ah, se esse Fusquinha falasse, né? Porque todos os meus irmãos cuidaram com muito carinho desse Fusquinha, principalmente nos namoros, né? Então, se esse Fusquinha falasse, meu Deus. Então, num determinado momento, meu pai, ele me levava para a escola, lá, que era o Otônio Almota, um colégio fantástico até hoje, referência lá na nossa cidade de Ribeirão Preto. Eu tive a sorte de estudar no Otônio Almota por alguma facilidade que meu pai ou minha mãe, na época, que algum amigo indicou, enfim, e eu tive a sorte de estudar no Otônio Almota, mas que era um colégio de gente de classe média para alta, entendeu? E a gente era pobre. E os meus amigos chegavam de Opala, né? Opala na época era um carrão, né? Opala, Corcel, Chevette, né? Chevette hatch, enfim, Gol, né? E eu tinha que chegar de Fusquinha com meu pai. E os meus amigos, eles caçoavam de mim. Hoje em dia eles falam que é bullying, né? Seria o bullying. Mas assim, era uma coisa que te incomodava muito? Ou era uma coisa assim que você ficava meio envergonhado, mas ok, mas era uma coisa que realmente fazia sofrer esse bullying?
não vou dizer que me fazia sofrer, mas eu ficava um pouco chateado porque os meus colegas falavam, poxa, você que chegou de Fusquinha com teu pai, que não sei o quê e tudo mais. Pô, e eram amigos que chegavam de Opala, né? Então eu ficava, coisa de criança, coisa bobagem. Sei. Mas um belo dia eu falei para o meu pai, ao invés de parar na frente da escola, você pode me deixar aqui ao lado da escola ou atrás da escola? Ele parou o carro e falou assim, escuta aqui, você está com vergonha do teu pai? Está com vergonha do carro que seu pai tem? Não, pai, pelo amor de Deus. Rapaz, aí escorreu uma lagriminha nos olhos dele, falou assim, você não tem que ter vergonha do teu pai, entendeu? Falou assim, a gente tem caráter. Aí ele explicou que essa coisa toda do caráter é a maior riqueza que um homem pode ter, o maior patrimônio na vida de um ser humano, é o caráter, a honestidade e tudo mais. E não é um fusquinha, não é uma bicicleta que vai diminuir isso aí, a tua riqueza, né, interior. Né? Então, ali nós choramos juntos, eu dei um abraço nele, pedi perdão, desculpas. Nossa, aí eu imaginei vocês dois chorando dentro do carro, eu fiquei rindo sozinha. Mas a partir dali eu passei a ignorar aquelas brincadeiras que os colegas faziam. O teu pai tem um Fusquinha. Eu dizia, tem mesmo, e daí? O carro do meu pai é maravilhoso. E o pior que de tudo, hoje em dia as pessoas, né, tratam Fusquinha assim, quem tem Fusquinha, né, a pessoa pega e vai numa fortuna, porque é relíquia. Verdade. Né, assim, eu tenho um amigo em São Paulo coleciona carros, essas coisas. Tem um amigo em São Paulo que coleciona carros, e ele deve ter o quê? Uns 10 Fusquinhas. Entendeu? E pergunta se ele vende. Não vende. Pois é. Você vê como é que o tempo muda, né? Dá voltas, né? Uhum. E aí me conta sobre a questão de você ir para São Paulo depois. Porque aí teve você foi para a cidade, porque né? E aí conseguiu o primeiro emprego numa rádio aos 16 anos. Isso. E aí dessa rádio, não, lembrei. Tem uma parte que você ficou treinando 1 ano e meio na rádio sem gravar, não foi isso? Essa rádio foi em Ribeirão Preto ainda. Isso. Nós começamos a bater de porta em porta nas emissoras de Ribeirão Preto e todas as emissoras negavam, né, a minha contratação, porque eu era garoto e tudo mais. Você é muito menino ainda, né? E muito garoto, né? 16 anos de idade. E a última emissora que nós batemos na porta, eu e meu pai, foi a Rádio Renascença de Ribeirão Preto. E existia um cara que se chamava Pedro Giacomini, que era o narrador esportivo e o diretor comercial da rádio. Ele passou a mão naquele bigodão dele. Ele disse, você realmente é muito garoto, mas vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você vai vir todos os dias aqui, vai fazer como se fosse o seu programa no ar, mas seria uma gravação, né? Ele determinou a um operador que fizesse todo santo dia aquele programa comigo ali de 1 hora. Uhum. E ele dava uma nota todo dia, uma nota de 1 a 10. Pro programa que você fazia. Pro programa que eu fazia. Você acha que ele estava te treinando ali para ser um radialista? Ou... eu acho que ele, de repente, como grande narrador esportivo, que era o Pedro Giacomini, que ele lembrava até um pouco o Fiore Gigliotti em São Paulo, que era um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Então, o Pedro Giacomini, eu acho que ele teve esse feeling de imaginar, poxa, o garoto leva jeito, né? Vou treinar ele e tudo mais. E surgiu a oportunidade, lá na frente, de apresentar a Parada das Paradas na Rádio Renascença de Ribeirão Preto. No dia da estreia, minha voz não saía de forma alguma. E ele do outro lado dizendo, vai, meu filho, vambora! Né? E quando eu consegui abrir a voz, aí ninguém mais me segurava, sabe? Aí são 40 anos que se passaram. Caramba, né? Que história legal. Com 20 anos aproximadamente, eu fui para a Rádio América de São Paulo. Recebi uma proposta para trabalhar na Rádio América de São Paulo, onde encontrei as maiores feras que na época eles estavam explodindo na televisão brasileira, que era o Gugu Liberato, Wagner Montes, Sônia Abrão. Nossa, eu nem sabia que o Gugu tinha sido radialista antes de ser... Mas ele já fazia televisão. Tá? Ele ficou nos dois. Ele já era um sucesso na televisão. Tá. E a Sônia Abrão, César Filho, o maestro Eduardo Assad, a Raul Gil, entendeu? Grandes nomes da televisão brasileira que estavam ali. E eu era um ilustre desconhecido, eu estava chegando no rádio de São Paulo.
né? Mas em um ano de Rádio América eu ganhei assim números preciosos no Ibope, sabe? Que eu procurava fazer um rádio diferenciado, né? Envolvente, contando essas histórias do bicho do mato que eu sempre fui, né? O cara. Mas nessa rádio de São Paulo, antes de você começar a trabalhar nela, porque teve uma conversa ali com os diretores, e você utilizava um outro nome na rádio Ribeirão Preto. É quando você foi para São Paulo e você teve uma coisa que você não queria de jeito nenhum mudar esse nome. Me conta essa história aí. Meu sobrenome é Palarete, né? É Pedro Augusto Palarete. Palarete. Então, em homenagem ao meu pai, meu nome sempre, lá em Ribeirão Preto, eu usava Pedro Palarete, né? Tinha até uma vinhetinha que dizia Pedro Palarete, sempre com você. Tchan! Era a única vinheta que eu tinha, né? Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, o diretor, que era o Luiz Carlos Cecílio, falou, cara, esse Palarete não vai funcionar. Não é legal. Eu falei assim, mas por quê, cara? Porque Palarete lembra Pomarola, Baldarate, Pomarete, que não sei o que. Cara, é uma massa de tomate. Ele falou, você imagina você escutar isso, né? Imagina. E eu lembrando do meu pai, que já tinha falecido, que era o meu ídolo. Eu falei, cara, não. Se for assim, eu tô voltando. Ele falou, bicho, entenda. Não, esse nome não é legal. Não, as pessoas não vão guardar esse nome. Bom, né? E aí você raciocinou, porque realmente lá em Ribeirão Preto as pessoas trocavam o nome que elas não conseguiam gravar, as né? As pessoas me chamavam de Pedro Pomarete, Pomarola, Baldarate. E aí ele falou, qual é o teu segundo nome? Eu falei, Augusto. Ele falou, cara, tá aí, Pedro Augusto. Porque com Pedro Augusto dá para você fazer várias vinhetas, né? Músicas com o nome Pedro Augusto e tudo mais. E ele conseguiu me convencer, né? Aí, bicho, foi embora. Aí eu deslanchei no rádio de São Paulo, graças a Deus. Em um ano eu já estava incomodando ali as concorrentes. Caramba, que legal. E como é que de radialista você passou a ser político? Vamos entrar na política agora. Que a história é a política, cortei você. Agora vamos entrar na política. Como é que foi? Bom, César Maia teve influência nisso, não foi quando eu isso? cheguei no Rio de Janeiro, né? Na época, o diretor, o Alfredo Raimundo, que era um dos condôminos da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ele disse, vem que vai ser o maior desafio da sua vida. Eu falei, cara, você tá maluco? Um cara que vai sair de São Paulo falando a porta, o amor, o calor, né, cara? E existe essa rixa de cariocas com paulistas. É mesmo. Ele falou, não, isso é coisa de paulista. E eu não entendia que aquilo era coisa de paulista. Depois que eu fui descobrir que isso é coisa de paulista mesmo. Porque o carioca, ele é diferenciado, é o melhor, assim, não tem um povo melhor e que recebe todo mundo de coração aberto como o povo carioca, entendeu? O povo do estado do Rio de Janeiro. Então, ele falou, faz o seguinte, vem pra cá, fica aqui pelo menos 4 domingos e faça um programa aqui pra mim, entendeu? E sem compromisso nenhum. Ah, você veio fazer um teste. Vim fazer um teste, 4 domingos, né? Um programa de 8 às 10 da manhã. E, de repente, eu aceitei. Falei, tá legal, pra conhecer o Rio, que eu não conhecia, né? Falei, meu Deus do céu. Eu só sei que eu cheguei aqui com a minha porta, com o meu amor, com o meu calor, né? E o meu tambor. E já cheguei, né, falando, gente, aqui é o Pedro Augusto e tal, aquela coisa toda. Mas aqui no Rio as pessoas não te conheciam bem, era mais São Paulo. Mais São Paulo. Só que aí elas me abraçaram, entendeu? Que legal. Pô, gostei desse cara e tudo mais, esse caipirão de Ribeirão Preto e tal, São Paulo. E eu mais ainda, fiquei mais apaixonado ainda. E a rádio, poxa, 100 mil watts de potência, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, um som espetacular, né? E o ouvinte, quando falava comigo no ar, era assim, era uma alegria. O carioca tem uma alegria que ninguém tem, entendeu? Povo nenhum no mundo tem a alegria do carioca. E gosta de contar piada, gosta de dar risada, é chorão, é temente a Deus, seja ele católico, evangélico, espírita, do candomblé, todo mundo é temente a Deus nessa cidade. Né? Tem gente que fala, porque Deus não existe, mas quando o calo aperta, tá lá pedindo para Deus ajudar. Né? É verdade, não é verdade? Pior que é verdade. Então, um belo dia, eu coloquei na minha cabeça, que eu já cheguei aqui fazendo as minhas romarias até a Basílica de Aparecida. Eram 5 ônibus, depois nós passamos para 10 ônibus. Né? Eu pegava os patrocinadores da Rádio Tupi e levava essa mulherada toda de graça até a Basílica Nacional de Aparecida do Norte. E ali
nós fomos criando uma grande corrente de fé de Nossa Senhora Aparecida. E um belo dia eu passava assim, via aquelas montanhas maravilhosas, eu falei, cara, se existe o Cristo Redentor, por que eu não posso, de repente, colocar uma imagem, não do tamanho do Cristo, mas de 28 metros de altura, por exemplo, na Baía de Guanabara, com aquelas montanhas todas, uma imagem de Nossa Senhora de frente para o Cristo Redentor. Como é que eu faço isso? Aí, na época, existia um cara na Rádio Tupi, que ele participava dos debates, que era o César Maia, né? E eu falei, cara, vem cá, você é um cara tão importante, né? Maravilhoso, dá uma força para construir o monumento de Nossa Senhora, você é deputado e tudo mais, é candidato a prefeito. Ele falou assim, por que você, ele disse, por que você não se candidata a deputado e constrói o monumento? Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com política, não gosto de política e tudo mais. Não, mas... então o convite foi assim, formal. Achei que tivesse sido um convite formal. Uhum. Aí o César Maia disse o seguinte, falou, cara, eu vou te filiar no partido, no PFL. Eu falei, esquece isso. Mas um belo dia ele chegou com a filiação. Eu falei, né, não tem nada demais, vou assinar. Assinei a filiação com o PFL. E teve um belo dia que eu acordei com a pá virada, entendeu? Eu falei, vou voltar para São Paulo, vou embora para São Paulo. E a direção da rádio, cara, não é assim e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu sou candidato a deputado. Você tá maluco? Você vai acabar com a sua carreira? Tu é louco? Falei, eu nunca vou misturar política com o que eu gosto de fazer, que é o rádio. Eu falei, nunca vou sair daquilo que eu sei fazer no microfone, não é? Me transformar somente em político, falando no microfone. Falei, porque a minha profissão, a minha praia é o rádio, e sempre será, né? E então o César Maia falou, Pedrão, vem candidato. Eu falei, tá aí, vamos embora. Foi deputado estadual nessa. Isso. Você lembra o ano, assim, mais ou menos? Olha, o ano é meio complicado de eu saber. Eu cheguei aqui em 92. Só sei que uns 3 anos depois. Deve ser 96. Por aí, entendeu? Só sei que foi rápido demais. Eu convidei alguns amigos, nós fizemos uma campanha que se chamava Por Amor. Por que Por Amor? Porque não existia um centavo, nem do partido nem de ninguém, entendeu? Então era por amor. Cada um pagava o seu almoço, entendeu? Que era, na maioria das vezes, um pão com mortadela e Coca-Cola para deixar o cara bem inchado mesmo, entendeu? E nós começávamos 7 horas da manhã, terminava 11 horas, meia-noite. Vocês iam de porta em porta pedir voto? De porta em porta, restaurante, entregando papelzinho. Não, e nessa época, assim, podia se gastar muito em campanha, porque podia comício, podia um monte de coisa. Podia tudo. E você fez sem nada. E a gente fez sem nada. Podia tudo e a gente não tinha nada para fazer uma campanha. Imagine. Só que a direção da rádio falou, olha, se você perder a eleição, você não precisa mais aparecer na rádio, está demitido. Entendeu? Porque a rádio não queria pagar esse mico. Caramba! Entendeu? Eu falei, tá bom. Só que nisso eu já tinha ligado para a Rádio Globo de São Paulo. Falei, olha, se eu perder a eleição, eu tô voltando para São Paulo. Né? E eu só sei que eu topei. Aí a gente começou a distribuir os papeizinhos. Eu e mais 25 pessoas. Mais ninguém. Mas como é que você arrumou essas 25 pessoas? Você foram amigos colegas, assim, que acreditaram em você? Amigos meus da Rádio Globo, ali da Rádio Tupi também. Pessoas que foram aparecendo, ó, vambora, vamos juntos, que não sei o quê. Vizinhos, entendeu? Então, nós fomos para as ruas. Não tinha hora para terminar essa brincadeira. Todo santo dia. Detalhe, eram 90 dias. Hoje em dia... Hoje em dia é 2 meses só, né? Não, agora... hoje em dia são 35 dias, né? 45 dias. 45 dias. E a gente ali, correndo atrás, não tinha dinheiro para pagar a gráfica, nada. Não, e podia showmício, devia ter candidato fazendo show, porque aí pagava show, eu lembro que era show nas praças, aí entregava aqueles CDs, camisa, boné, era uma coisa que podia tudo, né? Só sei que teve um candidato, que eu não vou dizer aqui quem é o candidato também, eu estava lá na ilha de Paquetá, né? Ilha de Paquetá, exatamente. Tava eu e minha turma lá.
Eu botei uma caixinha de som em cima da charrete, que lá num carro não pode andar, eu botei em cima de uma charrete e com microfone, com fio. Eu saí pelas ruas lá da ilha de Paquetá, falando, gente, aqui é o Pedro Augusto, da Rádio Tupi, sou candidato a deputado estadual. A mulherada começou a sair, Pedro Augusto, Pedro Augusto, Pedro Augusto, Pedro Augusto. E de repente apareceu um candidato. Mas, olha, ele era um exército. 300 pessoas ali distribuindo canetas, réguas, camisetas, bonés. Eu falei, perdi a eleição. Perdi a eleição, eu não tinha nada para dar, né, de presente. E eles jogavam dentro das casas, porque tem muita casa ali que... como é que eles falam? Eles alugam as casas, né? E não tinha ninguém. Eles jogavam as camisetas. Eu falei, meu Deus, que inveja grande, né? E a gente não tinha nada, um lápis para dar de presente. E você ganhou aquela eleição? Olha, presta atenção, que eu vou chegar lá. Aí eu encontrei aquele candidato, ele falou assim, você que é o Pedro Augusto? E eu não sabia o que falar. Eu falei, meu Deus, você está aqui com esse exército, não é? Todo mundo uniformizadinho, tudo bonitinho. Eu falei assim, poxa, cara, eu acho que eu já perdi essa eleição. Você... Ele falou assim, como assim? Não pensa assim, não, e tal. Eu passei uma vergonha, sabe? Eu estava envergonhado, porque a gente estava ali com aquela caixinha de som, em cima de uma charrete, né? Percorrendo aquelas ruas todas, e eu com um grupinho pequeno. E o cara ali com perto de 200 pessoas ali, fazendo uma campanha monstruosa, distribuindo brindes a balde. Eu falei, cara, me ferrei, né? Muito bem, terminou a eleição, Hortência, olha só, terminou a eleição e os deputados eleitos, dentre eles, lá estava eu. Eu fui o 5º deputado mais votado do PFL, tive 27 mil votos, né? Com a minha turminha, aquela galera, os meus amigos, o pessoal da rádio, 27 mil votos eleito. E quem estava lá no dia da entrega dos diplomas? Aquele amigo candidato que estava na ilha de Paquetá. Entendeu? Ele falou assim, ele olhou para mim, né? Eu ali com meu terninho, aquele terninho apertado, gravatinha, né? Falei assim, envergonhado, falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, rapaz, eu tinha um exército comigo. Ele falando, eu tinha um exército comigo. E você com as suas formiguinhas, olha só, você eleito, né, 27 mil votos, e o cara na época, que eu não vou poder dizer o nome dele aqui, ele teve coisa de 8, 9 mil votos. Caramba! Exatamente isso, entendeu? Você vê que não tem muito a ver, né, isso. Então eu acho que existe uma coisa que as pessoas se esquecem, né? Tem a internet, tem o poder do dinheiro, essa coisa toda, mas existe uma coisa que se chama o poder divino, o poder, a mão de Deus, entendeu? Eu acho que o Pedro Augusto está falando bobagem. Não. Porque essa campanha que nós ganhamos foi a mão de Deus. Porque a gente não tinha nada, mas com a nossa humildade, determinação, né? Popularidade também, que a gente já tinha no rádio, né? E determinação, vontade. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Foi exatamente isso que aconteceu, sabe? E nós ganhamos pela força da mão de Deus. As mãos de Deus, olha, se você tiver fé, determinação, tudo posso naquele que me fortalece, você vai lá e consegue. Não só na política, mas em qualquer outro setor, em qualquer outra coisa que você queira realizar na sua vida. Vai, não é, firme e forte, e você consegue. É isso aí, grande lição. E você foi por 5 mandatos deputado estadual depois dessa eleição? Sim, depois eu tive 80 mil votos na outra eleição, na segunda. Na terceira, 112 mil votos. Depois, 115 mil votos. Na última, nós tivemos... Porque o Rio de Janeiro estava assim, um bombardeio de tiro, porrada e bomba, né? Naquela época, na última eleição, nós tivemos 50 mil votos. Mas eu entrava no Maracanã, por exemplo, num Fla-Flu lotado, Maracanã, eu chorava porque eu falava, meu Deus, tudo isso de gente votou em mim.
né? E olha que o Maracanã hoje tem a capacidade de atender ali 70 mil torcedores. E nós tivemos 115. Quer dizer, é maior do que hoje o Maracanã, né? então, poxa vida. É muito gratificante, né? Muito, 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 muito. E você chegou a ser deputado federal também? Ou só Cheguei a ser deputado federal. Né? Quantos mandatos de federal? Um mandato de deputado federal. Isso foi depois ou foi no meio do estado? Depois. Depois de todos os estaduais, aí você chegou a ser federal. Foi o último. Ah, foi o último. Que não foi uma experiência muito boa, por quê? Porque eu não gosto de deixar a cidade do Rio de Janeiro, porque deputado federal você tem que sair da cidade na terça-feira, quarta, quinta, às vezes até sexta-feira, e ficar em Brasília, né? Então você acaba deixando um pouquinho... Ficando longe dos seus eleitores, do povo, não consegue dar muita atenção. Exatamente. Né? E tive que modificar um pouquinho os meus horários na Rádio Tupi e tudo mais. Isso não foi muito legal. Não gostei. Então agora eu estou me reinventando, né, voltando àquela coisa do Pedro Augusto, das romarias, dos nossos eventos, voltando a fazer aquilo que eu gosto. Mas, enfim... E você é pré-candidato a vereador hoje? Tem muita gente me cobrando. Pedrão, vem vereador, poxa, você vai estar perto da gente, vai estar ajudando a cidade do Rio de Janeiro, a população carente do Rio de Janeiro. E confesso a você que eu estou amadurecendo bastante aí essa ideia, não é? Porque é muita gente que me encontra, Pedrão, vem vereador e tudo mais. Né? Eu queria dar um tempo, mas a cobrança é muito grande. Você nunca foi vereador, né? Não, você nunca. Foi deputado. Deputado você trabalha os 92 municípios, né? No Exato. Vereador, para quem não entende, trabalha a capital, só a capital. Exatamente. E assim, qual o objetivo, assim, seria o seu principal, se você viesse realmente candidato a vereador? O meu principal objetivo em relação ao Pedro... A capital. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa passar, primeiro, por uma lavagem de sal grosso, porque, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesta cidade, nós precisamos de uma reza braba. Precisamos convocar todos os padres, o Papa Francisco tem que voltar aqui nesta cidade. Eu acho que o governador, por exemplo, que é um homem tão católico, que ele diz ser, então convide o nosso Papa, por favor, nosso Papa Francisco, senhor governador, né, para que ele abençoe esta cidade. Porque a coisa está muito difícil por aqui. A começar da violência que a gente vê aí, gente inocente, né, morrendo, vítimas de balas perdidas, principalmente crianças, né, jovens trabalhadores. Eu tenho visto muitas crianças pedintes no sinal. Sim. Isso aumentou muito, assim, de 8 anos para cá. Não tinha essa quantidade. Exato. E eu não vejo ninguém fazendo nada. Eu não vejo fiscalização de conselho tutelar. Não vejo nada, assim, acontecendo. Eu fico muito triste, sabe? Porque você para num sinal, ou na Barra da Tijuca, pode ser em Campo Grande, em qualquer lugar, né, na Baixada Fluminense, né, você vê essas crianças ali que podiam estar na escola, podiam estar aprendendo alguma coisa, a ler e escrever, e as crianças estão ali, a mãe sentada na calçada e o filho ali pedindo uma moeda, né? Às vezes vem fazendo um malabarismo com um limãozinho, alguma coisa. Isso me dói demais no coração. A gente vê um país atrasado, de terceiro mundo, de quinta categoria, de políticos ordinários que não cuidam dessas pessoas, das nossas crianças, né? E principalmente daqueles que estão morando nas ruas, morando debaixo de marquises, debaixo de viadutos, passando fome, sem profissão, sem nada, nem um banho para tomar, nem nada, um cabelo, cortar um cabelinho, nada. Essas pessoas estão aí perdidas, abandonadas. Então se for candidato amanhã a vereador, eu quero cuidar disso. Quero cuidar e gritar pela segurança da nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Buscar uma profissão, um caminho para esses senhores, chefes de família que estão aí morando com suas famílias debaixo das marquises do Rio de Janeiro. Você vê hoje uma cidade do Rio de Janeiro, né, o centro da cidade, uma cidade fantasma. Cheia de moradores de rua. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer o meu programa na rádio. Eu passo pelas ruas do Rio de Janeiro, na madrugada ali, e vejo uma imensidão de
de gente dormindo debaixo das marquises, morando ali nas calçadas, numa caixa de papelão. Isso dói demais no coração da gente, principalmente a gente que tem uma caminha boa para dormir, um travesseirinho fresquinho, gostoso, né? Vai na geladeira, você tem ali um suco, pode fazer um lanchinho, né? Olha, tem gente que às vezes, você que está aí em casa, está me assistindo, e às vezes reclama, fala, poxa, não... Graças a Deus que você tem a tua casa, seja ela humilde, pode ser muito simples, mas é o teu castelo, cara. É verdade. Mete isso na tua cabeça, né? Dá uma olhadinha, dá um passeio pelo centro do Rio de Janeiro e você vai sentir na pele, né, essa tristeza que eu estou sentindo no meu coração hoje, sem demagogia nenhuma. Estão acabando com a nossa cidade do Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil e do mundo inteiro. Essa cidade onde você podia explorar esse turismo todo, tirando essas pessoas das ruas, dando emprego para elas. Tem a cidade do samba. Não é? Por que essas escolas de samba, por exemplo, de repente o Eduardo Paes, que é um cara que gosta de samba, né? É um bom sujeito, gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando. Senhor Eduardo Paes, o senhor que gosta tanto de samba, por que o senhor não recolhe essas pessoas que estão aí morando nas ruas para que elas possam ajudar na confecção das alegorias, né? Destes carros alegóricos? Todo ano tem trabalho do início ao final do ano, porque o carnaval vem quente, né? E os turistas chegam para ver essa maravilha, o maior espetáculo da Terra. Você que tem um treinamento, né? Um curso, um treinamento para essas pessoas Exatamente. que estão para poder trabalhar realmente montando os carros alegóricos. Dá dignidade para essas pessoas, dá uma casinha para elas morar. Não é? Não adianta sair por aí fazendo média com as pessoas. Olha, tô aqui num barzinho cantando um sambinha, tirando uma onda, não é, bicho? E o povo passando fome, se arrebentando, a cidade toda esculhambada, as lojas fechadas, uma quebradeira danada no comércio do Rio de Janeiro. Prefeito, bota a mão na consciência, prefeito. Então, eu quero ser vereador, sim, porque as pessoas estão me convidando todos os dias. Pedrão, vem, seja candidato. Eu quero ser candidato. Estou amadurecendo bastante essa ideia e estamos no momento de saber qual o partido, qual o caminho para a gente seguir e ganhar a eleição e ajudar esse povo do Rio de Janeiro. E como deputado, a gente está terminando o tempo, mas uma curiosidade, como deputado estadual, né, que foi o período que você ficou mais tempo, mais mandatos, quais foram os projetos de lei que você acha que ajudou mais a população fluminense, né? Porque deputado a gente pega o estado como um todo. E olha, aí eu queria saber de você, assim, o que mais você acha que ajudou as pessoas? Eu gosto muito da terceira idade, do povo da terceira idade, as vovós e os vovôs, que às vezes são muito maltratados, né? Começa dentro de casa, porque às vezes o vovô e a vovó, ele é maltratado dentro de casa, como se ele fosse uma peça de enfeite dentro de casa. Os mais novos não têm paciência. Ninguém tem paciência com os idosos, certo? E depois o governo, que deveria cuidar com mais amor, com mais carinho da nossa terceira idade, dos nossos idosos. Então, como deputado estadual, eu criei um projeto para os bancos do Rio de Janeiro, porque você vê aquela fila imensa de senhoras, senhores, que às vezes tem um problema de incontinência urinária, né, que às vezes sofre naquela fila imensa para ser atendido, né, para receber a sua pensão, o seu dinheirinho. O marido morreu, ela está ali para receber a pensãozinha do marido. Dá vontade de ir ao banheiro, o que ela tem que fazer? Né? Eu já vi, com os meus próprios olhos, um senhor fazendo as suas necessidades nas calças, na fila de um banco. Então, na época, eu tive a ideia, eu falei, poxa, eu acho que tem que existir um projeto, uma obrigação, onde seria uma obrigação cada banco ter um banheiro para servir os seus clientes, né? E, na época, eu criei esse projeto. Não tinha banheiro no banco? Não tinha banheiro. E nós criamos o projeto, aprovamos e todos os... Hoje você tem aí, você vai no seu banco, tem lá o banheiro, isso é um projeto do Pedro Augusto,
deputado Pedro Augusto, que foi aprovado e, graças a Deus, todos os bancos passaram a ter banheiros para que seus clientes pudessem fazer as suas necessidades fisiológicas. Nossa, eu não sabia disso, que não tinha banheiro no banco e você fica numa fila e não pode ir ao banheiro. Sim, sim. Impressionante. É isso aí. E assim, a gente, esses idosos deveriam receber da rede pública fraldas geriátricas, que é uma fortuna, né? Eu sei porque no final da vida o Jorge teve um problema na bexiga e ele precisou usar fralda. E assim, a gente sabe que é muito caro. E assim, tinha que ter esse respaldo, né? Porque o idoso realmente tem isso, a bexiga não funciona mais, né? Os músculos começam a ficar mais... Enfim, infelizmente, eles estão abandonados, né? É verdade. Olha, eu sou um cara que tem 60 anos de idade e me considero um jovem ainda, sabe? Já foi o tempo que você dizia, 60 anos tá velho. Velho, coisíssima nenhuma. Velho é aquilo que você encontra no museu. Certo? Então, eu tenho meus 60 anos, mas minha mentalidade é coisa de 30 anos. Eu sou um cara que adoro a vida, sou apaixonado pela vida, gosto de trabalhar, gosto muito de trabalhar, né? E, enfim, então, onde é que nós estávamos? Não, eu falei sobre as fraldas geriátricas. Tá. Então eu vou completar. Com 60 anos de idade, quando eu vou comprar um remedinho de pressão na farmácia, graças a Deus que eu tenho a oportunidade e as condições de pagar R$ 280 por uma caixa com 30 comprimidos, que dá para um mês inteiro, entendeu? Nossa. Mas que é caríssimo. Aí quem recebe um salário mínimo, R$ 1.300, vai pagar R$ 280 só de um remédio, porque tem gente que tem que tomar vários, né? Exatamente. Então eu tomo meu remedinho ali para pressão, que eu sou hipertenso, pré-diabético, tem que tomar um remedinho também. Aí tem que fazer suplementação também, alimentar. Normalmente vai ficando mais velho, tem que fazer suplementação, né? De fazer alguma vitamina, alguma coisa do tipo. Hortência, então, se eu colocar na ponta do lápis, eu tenho que gastar pelo menos R$ 500 em remédios todo mês. Agora imagine você, uma senhora que depende da pensãozinha do marido dela, né, e ela tem seus problemas de saúde, tem que pagar um remedinho tão caro quanto este. Como é que ela vai pagar? Vai morrer, não é verdade? É verdade. Infelizmente, a gente tem os idosos aí que, como as crianças, são, né, deveriam ser mais bem cuidados por todos, né? Enfim, é um prazer receber. A gente está com o tempo estourado, infelizmente, porque a história do Pedro Augusto é enorme, né? É uma história muito bonita. E são 5 mandatos de deputado estadual, então tem muitos projetos de leis que a gente poderia aqui conversar. Mas, infelizmente, jogar cigarro, por exemplo, o cara acabou de fumar, jogar a pituca do cigarro na calçada. Isso é um projeto de lei meu também. O cara vai ser multado. É claro que aqui nada acontece. Mas diminuiu muito. O projeto existe. O projeto existe. Eu aprovei o projeto, né? Mas você vê um monte de gente. Claro que diminuiu bastante. Diminuiu muito. Então, esse é um projeto nosso também, tá? Legal. Então, um prazer, né, te ter aqui. Vou te pedir para deixar um recado aí para os seus seguidores, para as pessoas que te escutam na rádio. Enfim, se você vier pré-candidato também para os seus futuros eleitores. Então, pode deixar aí, tá aberto para você. Olha, que seja feita a vontade do povo, das pessoas que me conhecem, que gostam de mim, no rádio, fora do rádio também, que eu sou esse cara aqui na rádio também, tá certo? E fora da rádio, eu sou esse Pedro Augusto, de origem humilde, de uma família muito humilde, e que é conhecedor dos problemas dessa população e que sofre demais com tudo que vem acontecendo nessa cidade, com a situação de abandono que vive o nosso estado, a nossa cidade do Rio de Janeiro. E quanto mais o tempo passa, a gente vê a bandidagem tomar conta das nossas assembleias espalhadas por esse Brasil afora. Isso dói muito no meu coração de ver miliciano, todo tipo de gente assumindo um cargo tão importante quanto este, de deputado, até mesmo de ministro, hein? Enfim, são tantos que isso dói demais. Então eu quero, se é da vontade das pessoas que eu seja aqui um pré-candidato a vereador para ajudar a nossa cidade, eu sou sim. Quem teve 5 mandatos de deputado estadual e um mandato de deputado federal, por que não, ter aqui o primeiro mandato como vereador
E sabe lá Deus, né? Futuro, né? O que vem, né? É E isso aí. foi muito amigo do meu marido também, né? Trabalhou junto lá na Alerj, né? Exatamente. Foi parceiro dele lá, então... Jorge Pisciani era um homem assim, muito querido, muito respeitado pela palavra, pelo caráter. E o coração que... E o coração do tamanho de um bonde, né? Nem fala. Cabia todo mundo e mais um pouco. Sou amigo dos meninos também, enfim, de toda a família. Enfim, saudades do nosso guerreiro, né? Esse vamos dizer assim, um touro. Não tinha tempo ruim com ele, mastigava a política do início ao fim, trabalhou muito pelo nosso Estado. E a gente está aqui, querido amigo, para dar sequência em tudo aquilo que você gostava de fazer, que era trabalhar e fazer política pelo nosso Estado. Então, um beijo grande para você, Hortência. Obrigada, um beijo também. Prazeraço estar aqui. Desculpa, porque radialista, quando começa a falar, parece uma metralhadora. Ele dispara a falar e... Né? Bom, gente, então curta a Hortência Pisciani no Instagram, curta também o nosso canal no YouTube, A Política com Hortência Pisciani, curta também o nosso futuro vereador, se Deus quiser, né? Então, vamos lá e seguimos em frente. Legal, eu vou curtir o seu Instagram, né? A Hortência Pisciani, né? E curtam também o meu Instagram, que Qual é o Pedro Augusto? É o Pedro Augusto Show. Show, Pedro Augusto Show. Tá certo?